Áries? Ih, pior signo. Se o boy for de Capricórnio, foge. Toda semana um sofrimento diferente da amiga pisciana. A taurina só quer saber de comer e dormir. Ai, lá vem a leonina querendo biscoito. E a canceriana que... Não, peraí. Eu sou canceriana e não é bem assim. Acho que ninguém é bem assim. Bom dia, Óbvios. Eu sou Marcela Ceribelli, diretora criativa da Óbvios, e estou com a dupla André Alves e Lucas Lidick, da Float do People Astrology, para falar sobre astrologia e seus estereótipos. Bom dia, Óbvios. Bom dia, amores. Bom dia. Gente, o que é People Astrology? Vamos lá. People Astrology é um projeto que eu e o André e os nossos amigos do Estúdio Barca criamos há um tempo atrás, porque a gente viu que a astrologia ia começar a chegar na cultura de massa, de novo, cada vez mais. Não é à toa que estamos aqui falando sobre isso. E como a gente trabalha com pesquisa, tendências de comportamento, cultura, a gente resolveu abrir uma plataforma, um canal para as pessoas falarem o que elas pensam sobre astrologia e sobre os signos. Então, um jeito aberto, assim, de entender uma astrologia das pessoas. E acho que desconstruir também alguns estereótipos astrais, né? Assim. Eu amo. A Óbvias constrói e People Astrology destrói. Tá bom. Justo. Muito num olhar, assim, de que... hoje acho que a gente pode dizer que a gente é o maior estudo, né, assim, aberto sobre astrologia da internet, né? Assim, muito porque tudo que foi feito de pesquisa na história, assim, sobre astrologia é sempre no viés de tentar desconstruir, né, dizer que não é verdade ou dizer que é verdade, né, provar ou descredibilizar, né, assim. E é tão pobre essa abordagem, né, assim, porque totalmente. Ainda mais se a gente considera que a astrologia é mais antiga que a ciência, então julgá-la pelo método científico não faz o menor sentido. E vocês, como pesquisadores de tendência, por que a astrologia voltou a bombar tanto? Uau! Vamos lá, vou abrir esse reporte agora. É porque a gente precisa de terapia? Eu acho que faz sentido, assim, porque o Lucas, na verdade, sempre fala uma coisa, que eu tô roubando dele agora, mas o Lucas sempre fala uma coisa que eu amo, que é... As pessoas chegam na astrologia, muitas vezes, com as mesmas perguntas que elas chegam no divã, né? Quem sou eu? Por que as coisas estão assim? Por que essa pessoa reagiu desse jeito? O que eu tô fazendo aqui? Né? Que são perguntas muito legítimas, né? Assim, então, tem aí, né, uma conversa muito grande. E uma busca por esperança também, né? Acho que por boas notícias, um otimismo, uma explicação para as coisas que não estão fazendo muito sentido. E tem muita coisa que não está fazendo sentido. Então, a astrologia, ela dá uma liberdade de não trabalhar só com a realidade também, né? Porque ninguém sobrevive só de realidade. A gente tem que ter uma dose de ilusão, e fé, religião, espiritualidade é sobre ilusão. E tudo bem isso. É sobre dúvida, não é sobre certeza. E isso é ótimo porque deixa um campo muito mais aberto, assim, para reconstruir e criar expectativas mesmo, desejo, entender o que pode ser. Não necessariamente mas pode ser. E isso é muito libertador. E acho que hoje no People Astrology, né, a gente tem o Insta e a gente também tem a pesquisa, né, assim, que você entra lá e preenche um questionário de 15 minutos. E é maravilhoso, né, assim, porque a gente tem pessoas do mundo inteiro respondendo, inclusive 300 pessoas que não gostam de astrologia, não sabem nada de astrologia, mas gastaram 15 minutos para responder um questionário sobre astrologia. Eu amo a internet. Exato, nada faz sentido, tudo sentido. Maravilhoso. Uhum. E a gente fez o que a gente chama de código cultural, né, assim, que é analisar o que está por trás das respostas das pessoas, né? Uma das perguntas é por que o mundo está tão obcecado por astrologia? E para nós, assim, foi muito forte essa ideia, né, de que, primeiro, a astrologia é um exercício muito grande de empatia, né, assim, me ajuda a me conhecer e me ajuda a conhecer o outro. Totalmente. Né, assim, abre uma porta, né, assim, eu posso não concordar nem um pouco com a sua posição política, mas se a gente falar do seu signo, talvez a gente consiga se conectar um pouco. Mas é meio óbvio que o Bolsonaro é gêmeos, né? Tô brincando, geminianos. A Óbvios odeia gêmeos. Queria aproveitar para falar assim, a Óbvios não odeia nenhum signo. Mas a Óbvios é astrologia pop humorística. E eu queria muito que as pessoas tivessem isso em mente. Assim, se quiser uma astrologia para valer, não é com a gente. Porque eu acho que tem um entretenimento muito grande, é sobre personalizar o impersonalizável. Então, assim, eu estudei, de fato, astrologia durante 3 anos e eu achei que fosse inútil na minha vida.
E eu também vi esse movimento forte. Chegou uma hora que eu falei, vamos falar de astrologia na Óbvias? Então vamos fazer um bingo dos signos. Não sei se vocês foram impactados. Muito impactado, é incrível. E eu sei que a gente, assim, duplicou os seguidores em questão de 10 dias. Aí a gente falou, bom, então, it's a thing. Vambora, vamos mergulhar. E eu falei, não, mas não vai dar pra aprofundar. Imagina começar a falar de construção de planetas. Assim, por mais que eu entenda, eu falei, não, gente, vamos fazer divertido. Vamos fazer a Rihanna de cada signo. Só que o que aconteceu de lá pra cá é que as pessoas começaram a levar muito a sério. Então, assim, a gente tem mensagens de ódio, por exemplo, assim, vocês odeiam as virginianas. E a gente teve que voltar um pouco com os estereótipos, porque ninguém aguenta mais, de fato, dizer que câncer é só choro. Eu acho uma injustiça. A gente é muita passiva-agressividade também, sabe? A gente é totalmente capaz de destruir a vida das pessoas. E é muito injusto falar que a gente só chora. Vocês não acham? Posso contar uma fofoca? Pode. Tem uma história que a gente ama. Vamos contar essa história? Claro. Dramas. Que a gente tem... Uma das evoluções do projeto foi a gente começar a fazer os astromemes, né? Assim, Eu amo. Brincar um pouco com esses estereótipos, né? Assim, até porque é isso, né? A astrologia é todo um sistema de crenças, então... E a gente sabe que os memes foram os grandes responsáveis pela volta da astrologia, né? Assim, e aí... Pra gente fazer a segunda leva de astromemes, a gente tinha criado para câncer, as 3 hashtags que a gente tinha criado, uma era like for like, né, que é muito câncer, assim, Poxa Crush, e o terceiro era Drama Queen. E aí a gente foi execrado pelos cancerianos no Insta, assim, tipo, o povo ficou louco, assim, ficou muito irritado. Tipo, Eu amo, porque fazem muito drama pra dizer que não faz drama. Irônico. Exato. Aí a gente criou um post intitulado Crying Room, a sala do choro, pra gente conseguir discutir essa relação e explicar por que a gente escolheu o Drama Queen. Porque quando a gente quando a gente abre as respostas dos cancerianos, dramático se não a primeira, a segunda palavra mais usada para descrever o próprio signo. Então é maravilhoso que assim, os cancerianos acham que são dramáticos, mas a gente não pode falar que é drama, e quando a gente fala, eles fazem drama. Exatamente. O meu ascendente é câncer, né? Assim, então eu amo assim, esse drama inteiro. E aí no final a gente conseguiu trocar. E aí a plataforma, a comunidade que trouxe virou? pra gente Cafuné. Amo! É fofo. O Cafuné é muito melhor que o Drama Queen no final das contas. Muito melhor. Exato. E tem também vó, né? Total. Que é uma questão. Mas vocês acham astrologia é a religião dos millennials? Os millennials, eles estão talvez um pouco confusos, ou até a geração Z, assim, né, no sentido confusos ou livres também, de fazer esse que a gente chama do buffet da espiritualidade, né, o Mystic Mall, assim, que você vai buscando, pega uma coisinha ali, de repente do cristianismo, eu pego o Natal, porque é conveniente, vou buscar talvez um ayahuasca no fim de semana, porque eu não estou a fim de ir na rave, então faz umas substituições, assim, de uma forma muito livre, como a gente compõe um estilo individual, só que hoje a gente faz isso, e a astrologia permite muito isso, astrologia, tarô também, que são essas formas de criar alguns rituais, que é um pouco mais, tem mais autonomia também, dá um pouco mais de individualidade, e tem, obviamente, que os millennials, qualquer jovem, ama ser muito diferente de todos os outros, né? Ser muito único. Uhum. Então, só essa combinação 12 vezes 12 vezes 12 de Sol, Ascendente e Lua nos já traz um número de 1.728 possibilidades, né? De nome, sobrenome e apelido. Isso já se torna você uma pessoa muito única em qualquer rolê que você tá. Então, tirando quando você tá numa mesa e tem o André, que é peixes com câncer, e eu que sou câncer com peixes, dá uns azares. Mas aí tem a Lua, aí tem Vênus, aí tem... o meio do céu, né? Tem muito céu. Mas somos todos especiais, né, no fim. Tem esse delírio, assim. A astrologia, verdade. ela cabe como uma luva, né, pra narrativa millennial, né, assim, de que somos todos tão especiais quanto o encontro astral daquelas estrelas, daqueles planetas, naquele momento específico em que a gente nasceu. Só que, ao mesmo tempo, a astrologia também é uma promessa muito grande, e esse é um dos outros códigos, de comunidade, né, assim, que eu posso não me identificar com o meu bairro, com a minha família, com a minha idade, com a minha classe social, meu gênero, mas eu me identifico com o meu signo. Né? Assim como você também se identifica com o seu, e talvez seja até o mesmo signo, e aí nisso a gente consegue se sentir muito mais pertencente, porque no final das contas, a gente está sempre, né, nesse pêndulo, né, assim, entre diferenciação e pertencimento. Sim, não à toa virou o assunto que você entra em qualquer roda de conversa, dá 5 minutos e alguém está falando sobre isso, porque é muito identificável e a gente é melhor do que falar da previsão do tempo.
exato, né? O melhor small talk do mundo é o signo, né? E com vocês devem passar um pouco do que eu passo, que assim, ai, Marcela entende astrologia, dá um mapa pra ela. Vocês passam por isso? A gente não é astrólogo. A gente não é astrólogo, Não. mas sempre rola, né? Assim, Não, nem tipo, eu. E faz os astrólogos de todos os mapas de todos os amigos, né? Assim, Mas tipo, a gente tem bastante opinião, né? Sobre tudo. Então dá pra... Mas rola muito, né? Assim, e rola muito também do determinismo astral, né? Assim, porque eu vou contar outra fofoca. Tô bem fofoqueira hoje. Né? Amo. De frente com o André. O leão lobo da pesquisa chegou. Não. Mas todo o projeto começou há 3 anos atrás, quando talvez de toda a nossa carreira, assim, ou trajetória de pesquisa de tendências, esse seja o que a gente mais acertou o timing. Né? Assim, porque faz 3 anos a gente começou a pesquisar esse negócio e falou assim, vai bater na cultura de massa de novo. Uhum. E tudo começou porque o namorado do Lucas tem 6 planetas em Escorpião. E Escorpião é um signo que sofre muito do preconceito astral. Ah, é? Ele é o mais injustiçado do Zodíaco? A gente não revelou esse dado ainda, tá lá na pesquisa, não saiu ainda esse esse dado conteúdo, não mas saiu ainda. vai sair. Olha que misterioso. Ai, que misteriosa! Um escorpião aqui. Mas aí começou a partir disso, assim, que é tipo, cara, tem muito preconceito, né, nesse negócio, assim, e aí a gente começou a brincar de, putz, e se a gente começasse a construir um projeto para desconstruir esses preconceitos astrais, assim. E aí foi nesse delírio que a gente chegou na maluca lista de 100 atributos e pede para as pessoas fazerem a associação de todos os signos com cada atributo. Que doideira. Qual é o signo mais sexy? Qual é o signo mais divertido? Qual é o signo mais honesto? Né? Qual é o signo mais honesto? Segundo as pesquisas. Touro, eu acho. Touro, né? Eu Touro? acho que é touro. Deve ser. Sincerona? Sincerona, eu acho que Áries. Até pelo... Eu acho as sincericídio, arianas né? as mais injustiçadas. As arianas? Eu acho elas muito injustiçadas. Mas eu acho que Ares é tão empoderado, né, assim, que é só Ares que seria capaz de criar o que no Rio de Janeiro é o nido do Satanares, né? Verdade. O bloco de carnaval, assim, que é só Ares consegue, né, assim, então beleza, ninguém gosta de mim, dane-se, lá vou eu. Mas as pessoas têm que gostar de Ares. Todo mundo precisa de um eu tô pouquinho de Ares na vida. Certeza. Fogo, né, assim, Fogo. todo mundo precisa de fogo. E não é porque minha lua em Ares que eu tô falando isso. Todo mundo merece ter pelo menos uma amiga ariana. Todo mundo merece. Não, todo mundo precisa de um ariano na sua vida. Tem algum estereótipo que vocês sentem que acertou? Nossa, tem tantos. Essa história dos estereótipos é um tanto perigosa, né? Esse fenômeno Tinder de você saber fazer um mapa antes, né? Saber o signo da pessoa antes de conhecer e às vezes até desistir de querer conhecer a pessoa por causa do signo. Isso é um tanto delirante, assim, é meio perigoso. Porque, primeiro que você está fechando, você está presumindo que você já sabe o que você quer e o que você precisa. E aí você não quer lidar com alguma coisa que é muito diferente. Né? Só que se a gente fala tanto de igualdade hoje em dia, a igualdade pressupõe a existência de diferenças. Como que vai ter um signo ou outro que é tão diferente do meu que eu não quero chegar perto, que isso é... Então tem uma estereotipação, assim, que se torna um pouco bem limitadora, e eu acho que por isso, inclusive, tem tantos haters de astrologia que olham para esse lado de que a astrologia só pode ser usada dessa forma. E realmente, às vezes, ela é usada assim. É que nem horóscopo, né? Eu tenho muitas dúvidas do quanto você pode confiar no horóscopo. Eu tenho uma regra pessoal que, assim, se fala algo bom, eu acredito, se é ruim, eu não acredito. Eu só vou aceitar se for boa notícia. Esse ascendente em peixes, ele é muito interessante, né? É muito. É a realidade filtrada. Mas ainda mais Exato. só o signo, é você não saber nada, que nem você julgar uma pessoa por onde ela mora. Não sei, é muito, muito É muito raso. preconceito, né? É muito preconceito. Uhum. E eu venho de um case que quem não acredita em astrologia adora falar, né? Que é, e os irmãos gêmeos? Total. Amei essa reação. Iguais, gêmeas. A reação foi gêmea. E é todo mundo, mas então vocês são muito diferentes. Sim, gente, eu tenho um irmão gêmeo. E aí, com a minha astróloga, eu aprendi qual que é a diferença entre irmãos gêmeos, e aí dá, enfim, para justificar. Mas o que ela fala, acima de tudo, é que os posicionamentos e os signos são potencialidades ou desafios. E é como cada um vai lidar com aquilo. Então, é claro que a vida foi fazendo com que a gente lidasse com cada coisa de uma forma. Na essência, a gente tem as mesmas potencialidades, mas talvez tão parecido quanto irmãos. Eu mesma vou me interromper porque a plateia, óbvio, ficou curiosa. Os irmãos gêmeos têm, de fato, o mapa idêntico,
Mas, segundo a minha astróloga, Isabel Teixeira, astróloga kármica no Rio de Janeiro, vou deixar o telefone dela, porque eu sou apaixonada, sim, não é publi. E o que muda? A mudança vive basicamente no ascendente. Então, na astrologia kármica, a gente vem aqui com uma missão, e os irmãos gêmeos vêm com missões espelhadas e complementares. Então, muito provavelmente, eles tiveram vidas muito próximas. Então, os irmãos gêmeos, eles têm o mesmo mapa. Só que os ascendentes, eles são espelhados como missão de vida na visão da astrologia kármica. No caso, a gente nasceu com ascendente em peixes. Só que cada um veio com uma missão. Então, um vai cumprir uma missão mais pisciana e outro uma missão mais virginiana, que é o signo oposto complementar. Maravilhosa essa história, na real. Achei super bonita, assim, porque nas grandes andanças, assim, uma vez eu caí numa... Eu amo gêmeos, né? Assim, eu acho um signo inacreditável, assim, né? Jura? Bom, porque essa grande loucura, né? Assim, gêmeos é o signo que faz a gente se sentir que a gente tá perdido e salvo ao mesmo tempo. Tipo, o Trump é gêmeos. Os gêmeos da Beyoncé são gêmeos. O que isso quer dizer? Exato, que é tipo assim, distopia e utopia, né? Assim, Perfeito. Só que ao mesmo tempo, e aí numa das andanças, Lana Del Rey é gêmeos, né? Enfim, não é. Gêmeos... Ela não. Ela soltou no Twitter, ela é câncer. Ela é cúspide entre gêmeos e câncer. Mas ela escolheu ser canceriana. Óbvio, né? Óbvio. E aí tem uma discussão muito boa, assim, que eu caí numa metáfora uma vez, assim, que dizem que gêmeos nascem, né? Assim, o mito antigo de gêmeos é que um gêmeo era nascido entre os homens e o outro gêmeo nascido entre os deuses. Então a missão de gêmeos como um todo é sempre fazer a conexão entre o divino e o terreno. Lindo. É maravilhoso, né? Assim, estabelecer pontes, né? Assim, que é o que você falou agora, né? Assim, belíssimo, né? Assim, e às vezes algumas pontes não são fáceis de ser construídas e elas só vão ser entendidas daqui a muito tempo, né? Assim. Exatamente. Então é claro que Gêmeos vai ser polêmico, no mínimo, né? Mas puxando um pouco para o People Astrology, qual que é a pergunta que vocês mais recebem? Ou top 3 perguntas que vocês mais recebem? Tem algumas perguntas do questionário que eu acho que o povo vai muito bem, assim, né? Acho que uma delas é, que a gente não revelou ainda, mas qual é o signo que o mundo mais está precisando, né? Assim, que é muito um pulso do tempo, né? Assim, acho que tem outra pergunta que é qual o signo que as pessoas mais gostam, né? Assim, e essa outra que você falou, né? Assim, que é qual que é o signo mais injustiçado, né? Assim, essa também é clássica pra gente, né? Assim, eu fiz respostas mentais para todas as perguntas, eu espero acertar. Não, e tem umas coisas... Acho que, não, na verdade, acho que a pergunta mais clássica é, tipo, se combina, se dá match, né? Assim, match astral, né? Assim, que é sinastria, no final das contas, mas é sinastria de boteco, né? Assim, que é... Esse combina com esse combina com aquele. Mas aí é bom, né? Assim, porque, por exemplo, no último pedaço do report que a gente publicou, era muito bom, né? Assim, a minha parte favorita é a confusão no fundo do mar, né? Assim, que Câncer quer ficar com peixes, né? Quando a gente analisa as respostas, né? Assim, Câncer quer peixes. A gente perguntou qual é o signo do seu parceiro dos sonhos. E aí a gente cruzou isso por qual cada signo escolhe como seu signo ideal. E aí é uma loucura, porque alguns escolhem o próprio signo, alguns escolhem o oposto, alguns escolhem signos que é do mesmo elemento. E aí, no reino das águas, deu essa grande confusão, que na verdade Câncer quer ficar com peixes, peixes quer ficar com escorpião, só que escorpião quer ficar com touro. Acabou. Sim. E é muito bom, porque aí nessa história quem fica na ausência é Câncer, né? Assim, que é tipo... Sempre sozinho. Então eles se denunciaram mesmo nessa. Ai, que mais? Conta mais. E os outros? Fiquei muito curiosa. Não, tem coisas assim que a gente acha muito louca, assim, nessa... Porque aí, por exemplo, Sagitário é o signo mais desejado, né? Assim, sempre. Né, assim, e do parceiro ideal, o Sagitário sempre aparece, assim. Que cara é essa, graças a Deus, casado com um sagitariano. Por isso. E que faz muito sentido, né, assim, e pra gente a reflexão é sempre essa, né, assim, será que é o signo mais desejado sempre, ponto, ou será que é o signo que talvez as pessoas estão se identificando um pouco mais, né, assim? Não é, sorteada com o melhor estereótipo, né? É tipo, o chorão, a vingativa, não sei o quê, a livre. Mas ninguém fala que, tipo assim, quando Sagitário tá estressado, é merda no ventilador. Você não tem noção que Sagitário ocupa espaço. Total. E é um exagero, né? É tudo muito. Então, assim, esse estereótipo elas não ganharam. Então, claro que você quer alguém que... o passaporte sempre carimbado.
Sortudas. E aí tem também o lance das dores, né? Assim, eu lembro quando a gente estava fazendo uma palestra, né, assim, sobre People Astrology, um sagitariano na plateia falou um negócio tão maravilhoso, assim, que ele falou, porque Sagitário é um signo que quer a si mesmo, né? Assim, Sagitário quer Sagitário. Né? E aí é muito. E aí, Eles tipo. escolheram E a gente, gente, que. Né, uma análise possível é, nossa, que autocentrado, né? Puxa Narcisismo. vida, narcisista. E aí o menino do Sagitário falou assim: gente, não é isso. É que assim, Sagitário, a gente gosta muito do rolê. E aí, quando tá lá no final da festa, só sobrou sagitariano. Eu quero sagitariano que quero quem vai me acompanhar, né? Essa é uma boa pesquisa pra fazer, né? Tipo, 7 da manhã, aquela pista meio 50% deprê, 50% meio animada. Quem sobrou? Qual é o signo? Toca Billie Jean, quem tá dançando? Só o sagitariano, assim, só sobrou eles ali. Pô, a canceriana já tá dormindo há horas. Sim, peixe tá no banheiro. Totalmente. Perdido. Perdi, tadinho. Ai, muito bom. Eu tenho aqui ranking People Astrology, que Câncer é o signo mais afetuoso, seguido por Peixes e Libra. É real. Tem uma pergunta que a gente fez no People Astrology que é: você gosta do seu signo? Muito nessa pegada até de auto-amor, autocuidado, quantas pessoas, né, conseguem se amar, assim, o seu próprio, amar a sua identidade. E aí tem alguns signos que, infelizmente, deram um score meio baixo, assim. Virgem foi um que chamou bastante atenção, porque não sei se é o excesso de crítica e de humildade que fez esses virginianos não subir no salto, assim, não declarar esse narcisismo. E o que é interessante, porque quando a gente puxa pelo atributo, né, assim, dos 12 signos, o que todo mundo mais chama de crítico é o Virgem, né? Assim, Virginiano é o signo mais crítico, né, na cultura popular, assim, né? Então as duas coisas se juntam. Mas sabe uma coisa que eu acho errada dos virginianos? Todo mundo fala que eles são muito cheios de regra, como se eles fossem muito certinhos, mas eu acho eles os mais malucos. De verdade, eu acho eles doidões, assim. Eu acho que eles têm uma capacidade criativa insana que ninguém fala. Eu acho que tem um poder de intelecto muito violento, assim, que pode se tornar um pouco até obsessivo, assim, do pensamento, né? De ser muito detalhista, de poder de análise, assim, que é tão necessário hoje, assim, tão importante para nossa sobrevivência. Um pouco de terra, né? Exato. Mas eu acho que quando a gente, no People Astrology, a gente fazia um lance que a gente convidava uma pessoa daquele signo para escrever um texto sobre o Sol, né, naquele signo. E aí o de Virgem eu achei muito bonito, assim, que a Tatiana Natsu escreveu, assim, sobre Virgem. Ela falou que dos signos de terra, a Virgem é um pouco diferente, porque Virgem é o signo que traz as flores para o jardim. Né, assim, enquanto o touro tá lá arando o negócio, assim, por exemplo. O Capricórnio tá subindo a montanha. Capricórnio já tá em cima de uma árvore, super cabra, sozinho. Cabra, sozinha, né? Exato. Virgem traz a graça, né, assim, traz a beleza, né, assim, e só, quase aquela onda meio Fibonacci, assim, sabe, é tudo perfeito. É mas Beyoncé que chama? É Beyoncé que chama. O signo de Beyoncé é muito capaz de fazer isso, né, Beyoncé. assim. Porque, né? Muito difícil. Mas eu concordo. Eu acho que dos signos de terra é um pouco difícil. Eu não posso falar mal de Capricórnio, é muito difícil. Mas as pessoas não gostam, né, de Capricórnio. Diz que os mais rejeitados no Tinder, segundo a Isa Serafim, homens capricornianos são muito renegados pelas mulheres héteros. Não assumem relacionamentos. Porque o Capricórnio, ele dá um boi para não entrar numa briga, mas ele dá uma boiada para não sair. Assim, para ele comprar a briga de uma relação, demora muito. Ele tem que sentir que vai valer muito a pena. Total. Sair também é um parto, assim. É interessante, assim, né, porque, por exemplo, no People Astrology, quando a gente puxa fiel, né, touro aparece em primeiro, que é altamente questionável. Mas Câncer aparece em segundo, que é muito compreensível, e em terceiro aparece Capricórnio, né, assim. Qual é o menos? O menos é Sagitário. E todo mundo quer se relacionar com o signo menos fiel? Isso. Porque vamos lembrar que Vamos humano... conversar, garotada. Vamos lembrar que humanos são contradições bípedes, né, assim, então, no final das contas, nada faz sentido. E aí, peixes é um ótimo, né, assim, porque peixes é um que nos memes do signo sempre apanha, né, assim, é sempre ou é muito louca, né, assim, tipo, drogas ou choro, né, assim, também tá sempre dramático e tal, perdido, em crise. Né, assim, o que é verdade, não brincadeira. Ponto. Como se não é verdade? Não, mas eu acho que
Peixes também tem, uma inteligência sensível, né, assim, muito interessante, né, assim, dizem que peixe está sempre, né, já conectado com o próximo plano, né, assim, ou tentando operar, né, assim, um sistema menos científico, menos Não, positivista, menos mundano. Ele transcende né? para um outro universo, né? É muito aquela... Eu acho até aquela que não é a carta de peixes, né, assim, no tarô, mas a carta da estrela, assim, que é um pé na realidade, um pé nas emoções. Uhum. Meio isso, né, assim, peixe está sempre muito solto, né, assim, mais desprendido das coisas. E eu acho que é um ícone, assim como Capricórnio, né, assim, Capricórnio tem várias características difíceis, né, assim, mas ao mesmo tempo tem várias características mágicas, né, assim, muito únicas da super cabra, né, que, é uma cabra que sobe numa montanha, que Uma sobe resiliência insana. insana, assim, determinado, né, assim, destemido, assim, tipo, é meu e ninguém vai tirar. Muito poderoso, não é pouco. Capricórnio é o signo mais batalhador? Boa pergunta. Acho que fica entre Touro e Capricórnio ali, né? O que o povo diz? O povo diz Capricórnio O e povo Touro. diz Capricórnio, depois Capricórnio Touro. primeiro, depois Touro. E o menos é Peixes. Eu não vou entrar nessa guerra. É isso, assim, né? Que é Realmente. tipo, Peixes pode até ser destemido, né? Assim, mas depois de 5 minutos qual era a batalha? Vamos falar de sexo, que todo mundo adora falar de sexo na astrologia. Opa! Assim, só pra gente falar, na astrologia de verdade, sexo é Marte, tá, gente? Tu não vai achar que só porque você transou com o escorpião é incrível, porque a Marte pode ser um cocô e assim, você vai voltar pra casa um pouco frustrada. Mas vamos falar na pesquisa, com quem o povo quer transar? Tem um atributo que a gente mensurou, que é qual o signo mais sexy. Eu tenho quase certeza que dá Escorpião. Da Escorpião e Libra em segundo lugar, né? Assim, mas Escorpião é esse magnetismo, né? Assim, muito interessante. Mas vocês acham? O Lucas, que tem um escorpião em casa, vai falar Eu tenho pra um gente. escorpião em casa. Não, é que eu acho que... O que você acha, Lucas, de escorpião como mais sexy? Não, né? Eu acho que Escorpião tem essa fama meio de bad boy, né? Que traz uma malícia, assim, um mistério que é interessante, que é sexy. Lida com uma coisa também até de pulsão de morte. É Né? verdade. Que é uma força, assim, das coisas mais profundas e mais sexuais. Então, não é brincadeira ali. E eu acho que, assim, em uma cultura em que tá tudo tão exposto e tão dado, né? Assim, Escorpião é o signo do mistério, né? Assim, sexo envolve mistério, né? Assim, O jogo da sedução. Exato, né? Até os 30 a mais é melhor procurar alguém menos bad boy, menos misterioso, tá, gente? Só tem graça na juventude. Depois, assim, quem sabe qual é o segundo do ranking? Libra. Estranho ser Libra, né? Não, Libra eu tenho medo, é Guerra Fria. Gosto de gente que se entrega, Libra fica... tá tudo bem. Libra tem aquela expressão nas americanas que eu acho muito boa, que é hidden agendas, né? Assim, Libra tem sempre você sempre tem alguma coisa ali que você não tá entendendo o que tá acontecendo. É meio Get Out, né? Gente, eu acho que a gente tá perdendo 12avos da nossa audiência nesse momento. A gente acabou de perder um segundo inteiro. Mas, minha melhor amiga libriana, eu amo, mas é só assim, tô falando em relacionamento. E Libra é maravilhoso, né? Assim, político, né? Assim, esse jogo, Libra tece redes de influência como ninguém, né? Assim, natural born atendimento. Total. Born, assim. Com louvor, né? Porque eu não sei se vocês têm um ranking de transparência, mas transparência na vida cotidiana é uma coisa perigosa, né? Uma capacidade de você ter jogo de cintura também é muito importante para ser amado no zodíaco e no jogo da vida. Sem dúvida, né? Assim, a gente não tem transparente, mas a gente tem honesto, né? Assim, e aí vem os arianos, né? Assim, puxando esse bonde, né? Assim, só que eu acho que são diferentes tipos de verdade, né? Assim, porque enquanto Áries é uma verdade na sua cara, né? Assim, eu não tenho nenhum pudor em dizer o que eu tô sentindo e pensando. Segundo a Virgem, né? Assim, que já tem um jeito muito diferente, né? Assim, de falar a verdade, na minha opinião, né? Assim, muito mais, talvez um pouco mais cuidadoso, assim, talvez um pouco mais articulado, né? Assim, enquanto, né? Áries fala a verdade porque eu quero ver o parquinho pegar fogo, né? Assim. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Virgem fala a verdade porque é o que tem que ser feito, né? Assim, então, acho que são leituras diferentes. Mas, de novo, né, gente? Cada mapa é um mapa, né? Assim, cada pessoa é uma pessoa. A minha piscianidade é o pior de mim.
É mesmo? Ah, você acha que é charmoso que isso é tudo? Não sei, eu vivo assim há 32 anos. Cheguei até aqui. Eu digo que pisciano, assim, envelhece por um golpe de sorte. Assim, mais um dia vivo. Que sorte, hein, gente? Porque, assim, pra atravessar a rua já é, assim, um roteiro, roda da fortuna, atravessou a rua. Quando a gente pergunta quais são os atributos mais aquarianos, assim, sempre vem ativista e inovador. Opa, pulamos para aquário. Né, assim, aquário é o signo das ideias. Né, assim, aquário tem essa capacidade de projetar ou de enxergar um futuro, assim, de algum jeito um monte de gente acredita nisso e vai, sabe? Sim. Então, e a gente precisa dessa força, né, assim, de olhar para algum lugar, né, assim, aquário é um signo, assim, de despertar revoluções, eu acho. De contracorrente, né? De ser a diferentona, assim. Trazer um pouco, quebrar o status quo e colocar algumas ideias muito pra frente, que as pessoas nem acompanham, e por isso é meio polêmico mesmo, né? Nem todo mundo consegue se conectar muito com as ideias, Porque com às a vezes ele tá personalidade. muito à frente do Muito à tempo. frente, exato. Mas é ótimo se você tem essa percepção. Quer dizer que quando a aquariana fala, todo mundo escuta. Escuta ou pelo menos cria um estranhamento, assim, que é bom também, porque tem até essa discussão toda de autenticidade hoje, todo mundo ser diferente, de ter, né, o desconstruído, assim. Então, é bom encontrar pessoas que não são iguais às outras e que não fazem questão de querer ficar agradando também, ou de querer se adequar à realidade. Mas Áries com aquário pode ser perigoso. E a Óbvias perdeu 8 mil seguidores. Interessante Áries com aquário, né? Assim, porque traz um pouco também desse fogo para conseguir construir as coisas, fazer as coisas, ou botar no mundo, materializar, né? Assim, Áries é um signo de ação, né? Assim, muito poderoso. Mas eu acho que aquário tem esse poder, né? Assim, de chamar a gente, né? Assim, para despertar a nossa consciência para outras realidades. É muito isso também, assim, né? De num tempo em que tá todo mundo no corre sem tempo, irmão. Pô, tem que ter alguém pensando no futuro, né? Tem que ter alguém visualizando uma outra possibilidade. E talvez para tirar todo mundo dessa. Pensando no coletivo também, né? Uhum. Que venham muitos bebês aquarianos. Exato, aquário é o piloto da nave. Que lindo! E em tempos de saúde mental e precisamos de revoluções, queria saber qual que é o signo que mais precisa de ajuda e qual que mais pede ajuda. Acho que dá para fazer uma viagem assim de certamente linkar um pouco a ansiedade com Áries, talvez linkar um pouco de depressão com Câncer, um certo narcisismo exacerbado assim com Leão, puxar um pouco de psicose pro Escorpião. Tem esse grande clichê e que até a gente no People Astrology vieram falar com a gente assim de que isso é brincadeira, a gente não pode brincar com isso. Mas o grande clichê da bipolaridade com Gêmeos. Né? Então aí veio uma geminiana falar com a gente, não, olha só, eu sou de Gêmeos e eu sofro de bipolaridade, a gente não pode fazer essa piada. Exato, assim, né? E aí, ao mesmo tempo, Gêmeos é sempre um mistério que me intriga muito, né? Assim, e aí teve quando a gente estava escrevendo o texto de Gêmeos, né? A gente foi o título do texto era Gêmeos, credo, que delícia. Né? Assim, Gêmeos é esse signo polarizante, né? Assim, e magnético ao mesmo tempo. E aí, na época, a gente ainda traduzia tudo para o inglês, né? Também fazia People Astrology, era que nem a Anitta. E aí a gente usou o credo, que delícia, né? Assim, a gente brincava que o Kanye West é talvez uma das pessoas mais geminianas que existem, né? Assim, e aí, uma semana depois que a gente publica o texto, né? E o título em inglês foi I Hate to Be Bipolar, It's Awesome. Né? Eu odeio ser bipolar, é incrível. Foi antes do álbum dele? Foi uma semana antes do álbum dele. Gente, vocês são muito aquarianos. Ele é o aquariano, eu tô fora. A visionária. Foi ele que escreveu. Foi eu que escrevi isso, né? Assim, mas é meio isso, assim, é o pulso da cultura, né? Assim, sempre. E eu acho que é meio isso, né? Assim, é super sério, mas ao mesmo tempo, eu acho que a onda de astrologia que a gente viveu, né? Assim, no final dos anos 80, comparada com essa, e acho que talvez uma das maiores rusgas que a gente tem entre os astrólogos antigos e os astrólogos da nova geração é exatamente que a astrologia atual ela é muito mais permissível e bem-humorada. Né? Assim, ela, inclusive, usa o humor como uma ferramenta de aprendizado muito eficiente. Né? E por isso que, às vezes, a gente aprende sobre o nosso signo muito mais em um meme da Gretchen do que necessariamente em um mapa astral. E se não for divertido e leve, também não dá para levar a sério demais. E quem está levando a sério demais possivelmente está errando para algum dos lados. Ou colocando toda a culpa nas estrelas, se não se responsabilizando, ou levando a sério demais no sentido de que
não tem nem capacidade de metaforizar as coisas, levando ao pé da letra. Né? E não tendo espaço para se olhar, assim, ler alguma coisa e se apavorar, porque como assim eu sou isso? Eu não sabia que eu era isso, eu não posso ser isso, e aí gera... E aí é claro que possivelmente tem algum recalque ali de que talvez você seja, mas você não quer admitir. E aí a astrologia vem e quebra a banca, porque te Não é dá essa sobre real. ser, né? Na verdade, o que ele está te falando ali é um panorama. Possibilidades de estar também. Exatamente. Então, você pode ler como um desafio. E, não, então eu quero melhorar nisso. Uma oportunidade. Justamente. Eu acho que talvez um dos códigos que a gente tenha lido assim mais bonito sobre a relação das pessoas com a astrologia é que, por um lado, né, assim, a astrologia é aquilo que um aquariano descreve super bem, né, assim, que é para falar sobre si mesmo numa mesa de bar, numa mesa de bar cada um ter a chance de falar um pouquinho de si, que é algo muito relacionado ao ego, né, assim, ao indivíduo, a eu, ao meu universo, a como eu faço as coisas. Mas, ao mesmo tempo, um sagitariano diz, assim, que é uma outra forma de ver a vida, de conectá-la com o que nos rodeia, com o cosmos, com o universo. Lindo. É uma conexão com o cosmos, né? Assim, e no final das contas, para nós, a astrologia é muito um exercício de consciência. E a consciência é sobre isso, né? Assim, é saber sobre você mesmo e saber sobre o seu papel no grande todo, né? Assim, e como um virginiano muito bem disse, né? Assim, é acreditar na possibilidade de que tudo influencia tudo. E a consciência é bonita por isso, né? Assim, acho que tem esse lance, né? De que, cara, por um lado, ela pode ser redutiva, ela pode ser problemática, mas assim, se você tem um sistema de crenças que desperta tudo isso nas pessoas, ele não pode ser ignorado, né? Assim, e nem diminuído a um horóscopo de jornal que é coisa de gente que não entende, ou coisa de, né? Merece respeito, né? Assim como todo sistema de crenças merece respeito. Porque é uma ferramenta. E eu acho que, assim, é sobre também você confiar um pouco. Porque, por exemplo, das previsões, é claro que é 50% destino, 50% livre-arbítrio. Mas também você confiar que você está num caminho que vai te levar em algum lugar, assim, se é uma ferramenta que te leve a confiar na sua jornada, lindo. E se dá paz no coração das pessoas que estão tão desesperadas, eu quero que continue. Conforto, né? Exato, acolhimento, né? E é muito bom porque a gente lendo as respostas, né, assim, a gente sempre vê qual é o signo da pessoa, né, assim, e tem umas coisas que são, no mínimo, assim, muito impressionantes, assim, ou no mínimo instigantes, assim, que por exemplo, só um pisciano poderia dizer que as pessoas acreditam na astrologia pelo mistério de ser tão plausível. Ou, ao mesmo tempo, só um geminiano poderia dizer que as pessoas acreditam na astrologia pelo prazer da descoberta e da dúvida na mesma resposta. É muito louco, né? Assim, é muito forte como é que, se é uma construção cultural, nossa, rolou, assim, porque as pessoas realmente, elas materializam, né? Assim, incorporam, né? Tudo que esse signo carrega numa frase, assim, muito precisa. Mas acho que é isso, né? Assim, sempre, para nós, o nosso ângulo sempre parte dessa, né? Assim, astrologia é real ou astrologia é fake? Não interessa, né? Assim, principalmente uma cultura de fatos alternativos, a verdade é um conceito relativo. Astrologia é pós-verdade. Né, e talvez um dos bons usos da pós-verdade, né, assim... Uns poucos. Pouquíssimos. E para vocês, qual que é o futuro da astrologia, gente? Vocês têm essa pesquisa? Essa pesquisa a gente ainda não fez, mas a gente pode jogar uns palpites aqui. Encomendando ela aqui. Tem uma história dos robôs, né, da inteligência artificial, dos algoritmos fazendo o seu mapa, as suas previsões, criando esses matches de uma forma extremamente hiper personalizada, assim, que talvez retire um pouco o fator humano, que é tão importante, mas que a gente vê também que cada vez mais a astrologia e outros tarô também, outros recursos assim se tornam ferramentas para as pessoas não precisarem necessariamente de um guru. Assim. Uma coisa não exclui a outra. Então acho que pode ter uma parte muito técnica e científica que pode se aprimorar e também o lado humano, terapêutico da troca, da conversa. E eu acho que assim, a gente também viveu, né, assim, acho que a gente já está na virada do segundo para o terceiro momento dessa nova astrologia, né, assim, o primeiro foi muito, né, essa grande passagem da astrologia para o humor, né, e que a gente ficou histérico com memes, a gente só queria falar dos memes né, quantas Gretchens existem de astros, né, assim, de signos. Perfeito. E aí a gente viu, nos últimos anos, essa virada, né, assim, da astrologia deixar de falar de destino e passar a falar em cura. Né, assim, que é um código da cultura como um todo, né, assim, a gente viveu essa mudança, né, assim, a gente parou de falar em doenças e passou a falar em cura, né, assim, healing, né, assim, que os gringos gostam tanto. E acho que nessa virada, né, assim, muita coisa aconteceu, né, e a astrologia se tornou uma forma de
terapia, de autoconhecimento. E eu acho que algo muito forte que aconteceu nesse tempo é que a astrologia também se estabeleceu, ou a espiritualidade como um todo, né, assim, passou a se estabelecer muito mais claramente como uma vertical cultural, né, mais do que uma tendência ou uma febre, né, assim, ela se firmou assim como um pilar da cultura, né, assim, meio que fazendo um paralelo mais louco, o que aconteceu com a gastronomia nos anos 2000, né, assim, foi um movimento que foi uma grande febre e de repente se estabeleceu como, não, peraí, isso aqui é parte da nossa vida cotidiana. Nossa, perfeito. A espiritualidade É isso. está passando por esse lugar, né, assim, para essas gerações, né, para a juventude de uma forma geral. Assim, na cultura, a espiritualidade hoje ela é uma parte integrante, né, assim, até porque é aquilo, né, assim, ciência não pode dar conta de todos os fatos, né, assim, como o Lucas muito bem falou, a gente precisa de algum tipo de fantasia, né, assim, e numa cultura tão viciada em bem-estar, né, assim, a gente também precisa de cura, né, assim, a astrologia cumpre os dois, né, assim, para muitas pessoas, né, então é quase um clássico, né? Assim, um platô, assim, né? Uma curva permanente, eu ousaria dizer. Eu concordo. É exatamente o lugar que eu acho que a gente está indo. Igual o Brigadeiro Gourmet. Mentira. Mapa gourmet. Acho que tem uma onda da astrologia medieval também, né? Assim, que eu tenho ficado bem impressionado com o povo, assim, tipo, tentando resolver. Porque é isso, né? Assim, uma das coisas problemáticas do que a gente está vivendo, né? Assim, que os astrólogos falam bastante, é que a astrologia também passou por o que tudo passa, né, assim, na cultura que a gente está vivendo, que é o mercado e a internet esvaziam o significado e transformam em um produto. Né, assim, a camiseta dos signos é incrível, a gente inclusive fez umas, mas assim, várias vezes isso esvazia algum tipo de significado que está por trás, né, assim, e aí fica esse sentimento de passou ou descaracterizou. E aí muitas pessoas que estão no epicentro do movimento vão buscar o que é a origem, né, para conseguir recaracterizar. Né, e a astrologia medieval é um desses caminhos, né? Assim, então, o que antes da grande loucura da internet, telecomunicações e produtização de tudo, isso aqui era sobre o quê? E eu vou buscar lá atrás, e aí eu vou, inclusive, entender que tinha muita sabedoria, né? Assim, porque a gente sempre brinca, né? Assim, o nosso trabalho, ele é quase a arqueologia do futuro, né? Assim, não dá pra gente falar de futuro sem a gente ter muita consciência do presente e do passado. E acho que um dos caminhos é esse, né? Assim, a gente tentar resgatar qual que é a origem, qual que é o significado maior desse negócio. Demais, gente. Eu, por mim, não acabava nunca e vocês agora eram meus reféns. Mas, infelizmente, temos que finalizar. Muito obrigada, Muito gente. obrigado. Demais. Muito, Chorei muito de rir. obrigado. Obrigada. Não, Obrigado foi pelo incrível. convite. Obrigado demais, adoramos. Voltem sempre. Por favor, Maravilha. me chama que eu vou. Bom, muito obrigada. Vocês já sabem, comentários, críticas, sugestões, sempre com carinho no e-mail bomdia@obvios.cc. E é isso, até a próxima. Bom dia, óbvios.